Olá, o tema apresentado fala sobre misturas asfálticas recicladas e a avaliação de misturas recicladas a quente. De acordo com o Bernucci e a NBR 7207, Norma Brasileira de Pavimentação, o pavimento é uma estrutura construída após a terraplanagem e ele é destinado a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais que são produzidos pelo tráfego. Além disso, o pavimento ele visa melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança e ainda tem como objetivo resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a superfície do rolamento. Muito utilizado em vias públicas, como ruas, avenidas, estradas e rodovias, o concreto asfáltico ele é conhecido por manter a conservação tanto dos veículos quanto da via em si, minimizando os custos com manutenção. E por isso existem dois tipos de pavimentos, que são o rígido e o flexível. O pavimento rígido é um revestimento composto por placas de concreto, que pode durar até 30 anos. Já o pavimento flexível é composto por revestimento asfáltico em uma estrutura de múltiplas camadas que dura aproximadamente 10 anos. São vários os componentes do asfalto rígido, como por exemplo o aço, o agregado graúdo, agregado miúdo, aditivos químicos, o cimento, fibras, entre outros. Porém, são essas características do pavimento que estão diretamente associadas com a relação dos insumos e o tipo de revestimento. Por isso, a engenharia ela sempre busca novas opções para a construção civil, tendo em vista a carência de matérias-primas, sendo cada vez maior, e o custo dos materiais de construção que aumentam significativamente. Então, como solução, surge a reciclagem dos materiais, dos materiais relacionados ao pavimento. Essa reciclagem ela consiste na utilização do material presente em asfaltos danificados para que sejam reabilitadas as próprias estradas. Utiliza-se o material para que novas pavimentações possam ser feitas sem a necessidade de extrair e consumir mais matéria-prima. A reciclagem do pavimento asfáltico ela pode ser realizada de 3 maneiras. Então, existe a reciclagem a frio, reciclagem quente ou a reciclagem in situ. A reciclagem in situ, ela é realizada no próprio local, onde se encontra o pavimento, enquanto as outras duas, elas são realizadas em usinas que realizam o processo com ou sem o aquecimento. Então, nessa imagem, nós temos um tipo de reciclagem in situ, onde é necessária essa máquina específica que chamamos de recicladora de asfalto. A função dessa máquina é cortar e triturar a camada asfáltica que foi danificada e, em seguida, ela vai misturar essa camada asfáltica danificada e homogeneizá-la, gerando uma nova camada asfáltica. Então, por isso a necessidade de ter essa máquina específica. Além disso, ela pode ainda fazer com que esse asfalto ganhe uma maior resistência, ou seja, que tenha uma maior resistência e, consequentemente, uma maior durabilidade, já que ela pode inserir ali novas substâncias e produzir um concreto, um pavimento com uma maior qualidade. Além dessa máquina, para fazer uma reciclagem de pavimento asfáltico in situ, é necessário ainda rolos compactadores, motoniveladores, entre outros tipos de máquina. Com relação
ao ciclo de vida de um pavimento, o ciclo ele depende de diferentes tipos de materiais ou técnicas para se construir, confeccionar ou executar algo. Eles podem exercer a mesma função, porém, considerando o ciclo de vida de cada material, pode-se chegar a diferenças significativas quanto ao seu impacto sobre o meio ambiente. Então, a análise de ciclo de vida, ela estuda a complexa interação que existe entre um produto e o ambiente, utilizando assim a avaliação dos aspectos materiais e ambientais e impactos potenciais associados ao ciclo de vida do produto. A reciclagem do pavimento asfáltico, ela pode representar uma grande ajuda para a preservação do meio ambiente. Isso porque, ao utilizar o material danificado para a realização de uma nova pavimentação, estamos evitando que esse material seja descartado inadequadamente em lixões ou em vias públicas, onde poderia contaminar o meio ambiente com a química de petróleo, por exemplo, que está contida no material de pavimentação. Outro ponto de vista positivo do pavimento asfáltico reciclado está na economia que esse método pode representar, já que o reaproveitamento dos materiais implica em menos processos de extração e produção. Além disso, ele exige mão de obra menor para sua aplicação e a reciclagem ela pode ser mais barata do que o pavimento tradicional. Já como desvantagens, nós temos como desvantagem a principal preocupação, que seria o aumento das porcentagens admissíveis de RAP em mistura quente, com a presença de materiais envelhecidos. Porque essa mistura ela pode fragilizar a mistura e diminuir a resistência do pavimento, sobretudo quando diz respeito à resistência à fadiga. Colocamos ainda alguns itens que não consideramos como desvantagens, mas sim como desafios. Então, dentre os desafios a serem superados para que a reciclagem no Brasil seja uma prática rotineira, nós podemos aí considerar o comportamento mecânico das misturas recicladas com o alto teor do material fresado, ou seja, o controle dessa mistura, exige um maior controle tecnológico dessa mistura no que diz respeito à garantia de comportamentos mecânicos satisfatórios. Além disso, nós temos aí como desafio também a quantificação de interação, mesma situação, o controle tecnológico da quantificação de interação entre o ligante velho e o ligante novo, justamente para não fragilizar esse material. E como desafio também colocamos aí a adaptação de usinas de asfalto no Brasil. Colocamos ainda um estudo de caso que se refere a um estudo que aconteceu na rodovia Bandeirantes, no ano de 2018, no trecho SP 348. Então, no ano de 2018, a concessionária CCR Autoban, ela ficou responsável pela restauração dos pavimentos da SP 348 e aproveitou essa oportunidade para construir trechos experimentais. O objetivo desse experimento, desse estudo, foi avaliar a aplicabilidade em campo de pavimentos com revestimentos de misturas asfálticas com a incorporação do RAP, que é o asfalto fresado. Bom, então aqui nós temos um estudo de caso onde foi avaliado em 3 trechos experimentais. E em cada trecho experimental, utilizou-se uma mistura asfáltica com incorporações diferentes. Então, no trecho A, por exemplo, nós temos aí uma incorporação de 25% de massa de mistura asfáltica,
só que sem AR. O que seria o AR? Seria um agente rejuvenescedor da mistura asfáltica. Já o trecho B, ele colocou lá uma incorporação de 25% com AR. E no trecho C, uma incorporação de 35% com agente rejuvenescedor. E antes de iniciar, então, esse estudo, foi feito, então, uma avaliação da condição inicial do pavimento. Então, cada item que foi colocado aqui nessa tabela se refere aos indicadores que são exigidos pela agência responsável, pela agência reguladora de serviço público, para que seja realizada a avaliação do desempenho desses pavimentos. Então, esse DC aqui, ele significa a deflexão característica, o QI, ele significa o quociente de irregularidades. Em seguida, nós temos o ATR, que é o afundamento da trilha de roda, e por último o IGC, que são os principais indicadores, que é o índice de gravidade global. Só que todos esses parâmetros, eles estavam dentro dos limites que eram estabelecidos pela agência reguladora responsável. Só que, embora todos esses parâmetros estivessem dentro dos limites estabelecidos, o que acontece? Esses trechos, eles apresentavam muitos defeitos, como, por exemplo, trincas transversais, trincas longitudinais, algumas trincas que conhecemos também como couro de jacaré e alguns remendos, tá? Então, por isso, houve a necessidade de fazer essa reestruturação. Para isso ainda, para a manutenção dos pavimentos da rodovia dos Bandeirantes, foi desenvolvido ainda um projeto. Esse projeto foi desenvolvido a partir das severidades das patologias que foram encontradas. E aí eles definiram as seguintes soluções, como, por exemplo, selagem de trincas, fresagem e recomposição com espessuras que variavam de 2,5 a 10 centímetros, fresagem e recomposição com espessuras de 5 a 10 centímetros, aplicando geogrelha e reparos profundos localizados. E aí, eles fizeram ainda uma retigráfica das intervenções com maiores extensões. Então, essa retigráfica indicada pela cor roxa é uma das intervenções que teve maior extensão. Então, quais seriam as conclusões? Aqui nós temos, então, as dosagens do AR, que seria o ligante que foi colocado, e com relação ao teor total de ligante, a dosagem final do AR, ela se manteve a mesma da utilizada nos testes que foram feitos em laboratórios, porque antes de se trabalhar em campo, foram feitos também testes em laboratório. E resultou ainda num percentual que variou de 0,6% a 1,4% em relação ao percentual total de ligante asfáltico para as misturas que tiveram 25% e 35% de RAP, respectivamente. Além disso, temos aí como conclusões finais desse estudo de caso um importante item que é a relação da temperatura de usinagem. A temperatura de usinagem, ela teve uma influência na ativação do ligante do RAP para misturas com maiores teores de material reciclado. E do ponto de vista da aplicação da mistura reciclada, não foi observada nenhuma diferença com relação à mistura convencional. Ratificou-se ainda nesse estudo a importância da condição de toda a estrutura do pavimento, base, subleito. O desempenho em campo de qualquer mistura asfáltica, independente do teor de RAP, aplicada como camada de revestimento, ela será sempre diretamente influenciada pelas condições de apoio.
O que isso significa? Significa que bases que não são muito íntegras, elas podem comprometer o desempenho das misturas asfálticas e dificultam também a avaliação dos parâmetros de desempenho. Enfim, essa foi a bibliografia utilizada pelo nosso grupo e agradecemos a sua atenção dispensada.